Olá, olá, comandantes. À vossa frente está o Globe Swift, que é o novíssimo avião da Aeroplane Heaven. Acabou de sair ontem. Eu já estive aqui a dar umas voltas com ele, está lindíssimo. Estou a adorar mesmo. Acho que foi o melhor avião que eles lançaram até hoje. Nós hoje estamos aqui na Índia. Vamos fazer aqui um pequeno voo de teste com o Globe Swift. Vamos ali ver o Taj Mahal, que está já aqui ao pé deste aeroporto. Mas antes disso, vejam só a qualidade desta aeronave. Então, bem-vindos de volta aqui ao cockpit. Eu andei à procura de defeitos por todo lado e foi muito difícil encontrar defeitos. Se calhar uma coisa que eu melhoraria, ou pelo menos é a minha preferência pessoal, é que a câmara padrão, vocês começam assim, eu acho que não faz sentido ser tão afastada. Acho que podiam pôr ligeiramente mais chegada, porque a gente escusa de ver aqui estes instrumentos redundantes e assim temos uma leitura um bocadinho melhor da velocidade e dessas coisas. Mas de resto, mesmo em termos de funcionalidade, eu não vi muita coisa. Há uma coisa em termos de comportamento de voo que eu já vos vou dizer quando a gente estiver no ar, que eu notei. Mas de resto está muito bom. Em relação aos aviões que eles lançaram antes, eu acho que muito provavelmente este é o melhor. E eu estive à procura aqui de coisas erradas no avião. Procurei com tanta minúcia que até encontrei aqui o Pleasant Ted. Agora é o Angry Ted. Olha aí, que giro. Eu nem tinha visto este, eu nem tinha clicado nele. Que giro, pá. Eles puseram aqui o seu easter egg, muito bom. O avião, ele tem diversas pinturas, como puderam ver, todas muito bem feitas. Nós vamos então pôr o avião a trabalhar. Vou tirar aqui os yokes. E há aqui uma coisa, pronto, isto não é, eu acho que não é problema da Aeroplane Heaven, acho que é o avião mesmo assim. Vocês olhem aqui para o Fuel Selector, não é? Vêm on e off e digam-me se acham que ele assim está ligado ou desligado. Ok? Para mim está desligado, não é? Porque está claramente no off. Mas não, ele está, na verdade, está ligado. Portanto, eu estive a tentar, se vocês tiverem problemas a ligar o motor, se calhar têm isto desligado, ok? Ele deve estar assim. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ver se está ligado e se realmente têm combustível, que nós temos. Depois, nós vamos começar então aqui a ligar o que nós precisamos. Vocês precisam de ligar aqui o master, depois precisam de pôr os magnetos para both. Depois, em termos de mistura, o manual diz uma coisa e aqui diz outra. Vocês têm aqui esta prancheta muito boa. Aqui diz que é para pôr a mistura rica, não é? Portanto, nós vamos deixar rico como está. Acelerador a 1/4. Depois vamos ligar a fuel pump. Ok, portanto, magnetos. Eu acho que está tudo. Eu acho que está tudo. Portanto, vamos lá dar o clear prop. Vamos abrir aqui a janela. Não está aqui ninguém à frente. E agora é só puxar aqui. Já está. Largamos. Está a trabalhar, portanto, se fizerem tudo corretamente é fácil. Aqui também eles vos mandam a listinha, tudo o que vocês têm que fazer. E depois, tanta gente se queixou sobre os sons da Aeroplane Heaven. O que é que eles puseram? Eles puseram aqui um regulador de nível de volume interior. Portanto, vocês podem pôr mais baixo ou mais alto. Mas eu vou pôr aqui no 8, eu acho que está ótimo. Fechando aqui a janela faz barulho, não é? E o motor fica um bocadinho mais baixo, mas eu acredito que nestes aviões antigos também a diferença janela aberta, janela fechada não seja muito, mas olha aí o som, eu acho que está muito bom. Gostei muito, porque eu acho que eles tinham alguns aviões que a janela não fazia som nenhum. Depois isto aqui também abre e também tem som. Som também muito agradável. Aqui vocês têm o pitch trim, nose up, nose down, e depois aqui tem o rudder trim, que é um bocado, dos aviões modernos é um bocado ao contrário, não é? Portanto, isto pode ser um pouco confuso. Certíssimo. Vamos então ligar aqui as luzes. Vamos ligar também as luzes de instrumentos.
Aqui temos floodlights, mas agora é... Bem, eu posso pôr isto à noite só para vocês verem como é que fica as luzes. Portanto, aqui dá para ver bem as floodlights que ficam aqui mais ou menos de lado. Vamos pôr de dia novamente. Ok, depois há aqui uma coisa que é o Modern AHI, portanto que é o horizonte artificial, que é isto aqui, moderno. Se vocês clicarem não aparece nada, aparece aqui isto. Portanto não sei se é mais um easter egg talvez, mas está engraçado, eu vou deixar ficar. Reparem que, olha aí as chaves, não é? Estão a abanar um bocadinho, os dados aqui também, portanto eu gostei desse pequeno pormenor. Depois vamos ligar então aqui os Avionics Masters, até porque isto está a funcionar. Eu já estive a testar o VOR, há aqui um VOR que é o 112, portanto a gente vai já configurar isto, que é o VOR deste aeroporto, e depois onde é que é swap? É aqui, portanto o VOR já está a apanhar. Ok. O ADF é que nós podemos testar, não é? Ou não, ele aqui acho que nem tem ADF neste aeroporto, se não testava, mas em princípio aparece aqui. Bem, estamos então prontos, julgo eu, podemos fazer o táxi. Vamos lá ver então ali o Taj Mahal e ver também como é que se comporta o avião. Entretanto, isto pode voltar aqui. A visibilidade, como é um tail dragger, é o que é, não é? Mas tem aqui uma câmara que ajuda um bocadinho. Ok, vamos então alinhar aqui à pista. Hoje até está um dia lindo, apesar de estarem ali algumas nuvens. Este avião, ele descola sem quaisquer flaps. Portanto, o que nós vamos ter é que estar atentos ali à velocidade. Quando tivermos a 63 milhas por hora, que aquilo está em milhas por hora, nós vamos fazer o rotate e depois o climb é à volta das 80 milhas por hora. Por isso, vamos lá. Full throttle. Airspeed is alive. Temos que dar aqui um pouco de pedal para a direita. Eu quero fugir. 40 nós. Cauda já está no ar. 50 nós. 60 milhas, não é nós, milhas. Rotate. Agora vamos fazer o climb a 80. Gear up. Vai-nos aparecer ali uma luzinha vermelha do lado esquerdo. Já está, quer dizer que a gear está up. Trem de aterragem para cima. Estamos a subir a 80 nós. Não é preciso subir muito, que eu quero ver o Taj Mahal que está ali ao fundo, já se vê daqui. Olha ele ali. Portanto nós vamos ficar mais ou menos a esta altitude. Okay, tirar aqui um pouquinho de acelerador. Trimar o avião. Estamos a 80 milhas por hora. Portanto, aqui em baixo vocês têm o climb speed e o altímetro, não é? Dá para ver melhor. E depois, eu devo confessar uma coisa, eu estou no Sim Update 10 já, estou no beta. E o que me aconteceu há bocado no meu voo de teste é que eu apanhei um bocado de vento lateral e o avião reagiu de forma muito estranha. Okay? Começou a abanar, o que é normal, mas olha, estão a ver como ele fez agora? Começou a abanar portanto, na horizontal. Não sei, talvez seja assim deste avião, ele se calhar até tem um radar enorme, não sei. Se calhar é disso. Tem assim um dançar um pouco esquisito. É assim, eu não faço ideia como é que estes aviões voam, mas em comparação com os outros add-ons para o Flight Simulator, achei um pouco esquisito. Mas pode ser do Sim Update 10 ou pode ser o avião que é mesmo assim. Foi a única coisa que eu estranhei, digamos assim, não é uma crítica, é uma coisa que eu estranhei no modelo de voo. De resto, é pá, como estão a ouvir, o som está excelente. Não, estão a ver? Ele está assim um bocado a abanar. Deixem-me fechar a janela. Será por causa da janela aberta? Vamos ver. Não, ele continua a abanar um bocadinho. Bem, vamos descer e vamos ver aqui então o Taj Mahal. Este é um dos pontos de interesse aqui do Flight Simulator. Ficou bastante bonito. Jardins enormes ali, olha aí.
Realmente isto é um espetáculo. É verdade, se vocês ainda não experimentaram o Sim Update 10, epá, eu compreendo que não queiram entrar em betas, mas está muito bom. A minha placa gráfica nem sequer tem, nem é RTX, ainda é da GTX, portanto eu nem sequer consigo aproveitar todas as vantagens do Sim Update 10, mas em termos gráficos está muito melhor e em termos de optimização também, portanto eles conseguiram o melhor de dois mundos aqui neste Sim Update, e com certeza que ainda vão melhorar mais alguma coisa até a finais de agosto, que é quando está previsto o Sim Update sair. Portanto, se quiserem experimentar, está muito bom. Estes gráficos que vocês estão a ver já é do novo Sim Update, eu acho que está bastante melhor. E se tiverem uma placa gráfica nova, então eu acho que vai ser uma diferença doida. Ok, vamos subir então um bocadinho, porque eu quero ver como é que é o som do stall warning, não é? Do aviso de perda. Só que não convém fazer isso muito baixo, não é? Vamos subir aqui um bocadinho. E é assim, há dois modelos deste avião, há o GC-1A e o GC-1B. O 1A tem 85 cavalos, o 1B tem 125. No manual da Aeroplane Heaven eles falam nos dois modelos. Só que quando nós instalamos só me aparece um modelo do 1A, que é o que tem 85 cavalos. Portanto não sei porque é que eles falam lá nos dois. De qualquer maneira, como estão a ver, epá, é um avião antigo sim, mas trabalha bem. Então, já subimos aqui um bocadinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar potência, vou levantar o nariz e ver como é que ele se comporta. Não, ele não teve stall warning, estão a ver? Bem, vamos fingir que não houve aqui um corte, que vocês não deram por isso, e vamos só aterrar novamente para ver como é que é a aterragem disto. Estamos a falar de trem convencional, por isso não é muito fácil de aterrar. Para aterrar podemos usar os flaps estão mesmo ali em baixo do manche. Eu vou usar aqui o atalho que eu tenho no joystick. O meu joystick é o X86 da Logitech, algumas pessoas perguntam, mas está aí na descrição deste vídeo. Ok, então 80 nós, 80 milhas por hora, estamos aqui na final. Muito bonito aqui o cockpit, agora com o sol a dar aqui é que dá bem para ver, muito bonito. Usado, não é? Não tem aquele aspecto novo, é um avião dos anos 50, portanto faz todo o sentido. Um bocadinho mais de acelerador, estamos baixo. Final da pista 2-3. Temos aqui um pouco de vento lateral. A pista é comprida, portanto não vale a pena estar já a baixar demais. Ok, touchdown, demos ali um saltinho. Mas aí está. Até que esta não foi muito má, ainda ando a treinar, não é? Isto só saiu ontem, mas epá, está espetacular. Eu vou-vos deixar o link aí na descrição deste avião. Aconselho, para quem gosta de aviões clássicos, eu estou a adorar. Como já disse, acho que é dos melhores que a Aeroplane Heaven trouxe até hoje, e eu já trouxe aí vários reviews da Aeroplane Heaven ao canal. Há um parecido com este, se vocês gostaram deste, eu acho que vocês vão gostar também do Cessna 140, que é também um bocadinho mais antigo até do que este, mas é assim do mesmo estilo desses clássicos. Cliquem aí no link que está a aparecer, aliás na caixinha que está a aparecer agora no ecrã, e vejam a minha review do Cessna 140. Eu estou lá do outro lado, subscrevam o canal, até logo.